Ele é uma das figuras mais importantes de toda a história. Mas e se quase tudo que a gente sabe sobre ele for, na verdade, uma invenção? Hoje, a nossa missão é desvendar o grande mistério de Sócrates. Nascido lá em Atenas, Sócrates é simplesmente a pedra fundamental do pensamento ocidental. Antes dele, sabe, a filosofia olhava para as estrelas, para o cosmos. Sócrates não. Ele trouxe a filosofia para a terra, para as ruas de Atenas e, o mais importante de tudo, para dentro da gente. Essa aqui é, talvez, a frase mais famosa dele. É um desafio, né? Um desafio direto que atravessa os séculos, insistindo que parar para se analisar não é um luxo, é a própria essência de uma vida que vale a pena. E é exatamente aqui que o mistério começa. Pensa bem, como é que a gente pode conhecer um pensador que nunca registrou os próprios pensamentos? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa análise de hoje vai parecer mais com uma investigação de crime, sabe? A vítima, o Sócrates histórico. A cena do crime, a própria história. E o detalhe principal, a maior evidência de todas simplesmente não existe. É isso mesmo. Estamos falando de um filósofo que não escreveu uma única palavra. Isso quer dizer que, para entender quem ele foi, a gente depende 100% do que outras pessoas falaram sobre ele. Somos como detetives, que só têm o depoimento de testemunhas. E, olha, como em toda boa investigação, as nossas testemunhas são complicadas. Primeiro temos Platão, o aluno estrela, que via Sócrates como um verdadeiro herói filosófico. Depois temos Xenofonte, um soldado, um cara mais prático, que descreveu ele como um conselheiro moral. E para bagunçar tudo de vez, temos Aristófanes, o autor de comédias que fez piada com Sócrates, retratando ele como um charlatão. Ou seja, são 3 testemunhas e 3 Sócrates completamente diferentes. Em quem a gente pode confiar? Isso nos leva direto ao que os estudiosos chamam de o problema socrático. É basicamente isso. Como que a gente separa o homem real da lenda? Onde termina o Sócrates da história e onde começa o Sócrates que Platão ou Xenofonte criaram? Para dificultar ainda mais, a nossa principal testemunha, o Platão, parece que se contradiz. Os próprios textos dele não apresentam um, mas pelo menos 2 Sócrates muito diferentes um do outro. A contradição é tão absurda que um grande estudioso, Gregory Vlastos, chegou a dizer que esses 2 Sócrates dos textos de Platão, eles não poderiam viver no mesmo cérebro, a não ser que fosse um cérebro esquizofrênico. Basicamente, é como se estivéssemos olhando para 2 pessoas diferentes. Vamos lá. De um lado, temos o Sócrates I, dos primeiros textos de Platão. Ele é um filósofo focado só em moral, que insiste o tempo todo que não sabe de nada. O método dele é o famoso elencos, que era um tipo de interrogatório implacável para expor a ignorância dos outros. Do outro lado, surge o Sócrates II. Esse já é um professor todo seguro de si, que ensina uma teoria metafísica super complexa. Então, um é um demolidor de certezas, o outro um construtor de sistemas. A questão é, qual deles é o verdadeiro Sócrates? Para entender o homem, a gente precisa entender o motivo dele. O que levava Sócrates a viver daquele jeito tão estranho, questionando todo mundo pelas ruas de Atenas? A resposta, segundo ele mesmo, não veio da terra, veio do céu. A origem da jornada filosófica dele está aqui, no templo de Apolo em Delfos, que era tipo o centro espiritual do mundo grego antigo. Foi lá que um amigo próximo dele fez uma pergunta que mudou a vida de Sócrates para sempre. A história é mais ou menos assim. Querofonte foi lá e perguntou para a sacerdotisa do oráculo se existe alguém mais sábio que Sócrates. A resposta divina? Não. Sócrates ficou chocado, porque a única certeza que ele tinha era de que não sabia nada. E aqui vem a genialidade. Ele não vê a resposta como um elogio, mas sim como um enigma a ser resolvido. A missão dele, a partir daí, se torna provar que o Deus estava errado, questionando todo mundo em Atenas que se dizia sábio, só para entender o que aquela mensagem realmente significava. E é assim que ele passa a se enxergar. Não como um professor, mas como um moscardo, sabe? Uma mosca bem irritante. Para ele, Atenas era como um cavalo de raça, nobre, forte, mas que, por ser tão grande, corria o risco de ficar lento, acomodado. A tarefa de Sócrates, então, era picar esse cavalo, incomodar, para manter a cidade pensando, sempre em movimento. Certo, então como é que ele colocava essa missão em prática? Como era, no dia a dia, viver essa tal vida examinada que ele tanto defendia? A missão pública dele de sair questionando as pessoas estava totalmente conectada a um comando mais íntimo,
Aquela famosa frase que ficava na entrada do mesmo templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, examinar a vida dos outros era, no fundo, o jeito de examinar a si próprio e a natureza humana como um todo. Presta atenção nessa história incrível. Um especialista em ler rostos de um tal de Zóperos visita Atenas, olha para a cara de Sócrates, que todo mundo dizia que era bem feio, e dá um diagnóstico terrível. Ele diz que o rosto de Sócrates revelava uma natureza cheia dos piores vícios que se pode imaginar. Os amigos de Sócrates, claro, caíram na risada. Mas aí Sócrates chocou todo mundo. Ele disse: "O Zóperos está certíssimo." Ele admitiu que nasceu com todas aquelas más tendências, mas afirmou que conseguiu dominar cada uma delas através da razão e da filosofia. A lição era clara. Nós não somos os nossos corpos ou nossos instintos. Nós somos a nossa alma, e é a alma que a gente tem que cultivar. Essa ideia fica ainda mais forte com uma das relações mais complexas dele, com o general Alcibíades, um cara super bonito e brilhante. Alcibíades faz uma comparação muito poderosa. Ele diz que Sócrates era como aquelas estatuetas do sátiro Márcis, que eram bem feias por fora, mas quando abertas, revelavam imagens de deuses lá dentro. E aqui está o ponto central. Alcibíades admite que Sócrates era como uma consciência viva para ele. Só a presença do filósofo já o fazia sentir vergonha, não por algo que Sócrates falava, mas por ele mesmo reconhecer a distância entre a vida que levava e a vida melhor que sabia que podia levar. Sócrates, com sua simples existência, forçava o autoexame nos outros. E então, qual é o veredito final do nosso caso? O que essa vida e essa morte nos deixaram como legado? A vida dele seguiu exatamente o roteiro que o oráculo deu. Por décadas, ele foi o Muscardo de Atenas. Mas em 399 a.C., a cidade se cansou das picadas. Ele foi acusado de corromper os jovens e condenado à morte. Ele morreu, mas o método de questionamento implacável dele não só sobreviveu, como virou a base de todo o pensamento ocidental. No fim das contas, talvez o problema socrático não seja sobre encontrar o homem histórico. Talvez a real intenção de todas essas histórias seja nos levar à mesma conclusão de Sócrates. O objeto mais importante de qualquer investigação somos nós mesmos. E é assim que a investigação sobre um homem que viveu há mais de 2.400 anos se transforma numa pergunta pro agora. A missão dele virou um convite. A questão que Sócrates nos deixa é: a vida de cada um já está sendo examinada?